Chegamos agora, então, na aula 5. É o primeiro tópico do nosso livro 2 do 6º ano. Potenciação e radiciação. O que é uma potência? Vamos dar um exemplo, então, né? Mariana resolveu criar um grupo em um aplicativo de mensagens instantâneas. Vocês podem pensar, então, no famoso WhatsApp, né? Para combinar uma festa surpresa. Inicialmente, ela convidou 3 amigos para entrar no grupo. E, como estava sem tempo, pediu a eles para que cada um convidasse também outros 3 amigos. Como cada um deles também convidou outros 3 amigos, quantos convites foram enviados? Se todos os convites enviados foram recebidos, podemos observar que o total em cada etapa é o triplo do total de convites da etapa anterior. Por quê? Porque cada um precisa convidar 3. Na primeira etapa, 3 convites foram enviados, que foi o que a Mariana enviou. Na segunda, cada amigo dela convidou mais 3. Então, na segunda etapa, dos 3 amigos dela, se cada um convidou mais 3, 9 convites foram enviados, ou seja, 3 vezes 3. Na terceira etapa, 27 convites foram enviados. Por quê? Porque aqueles 9 enviaram cada um para mais 3 pessoas. Então, 3 vezes 3, que é 9, vezes 3, 27. Considerando que todos os envolvidos convidaram 3 pessoas, nessas 3 etapas foram enviados 39 convites. Por quê? Ali na primeira etapa nós temos 3 convites, na segunda mais 9 e na terceira mais 27. Então, 39. Na quarta etapa, nós teríamos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Seria 27 vezes 3. 27 é o nosso último resultado ali, da terceira etapa. Para representar multiplicações desse tipo, com fatores iguais, podemos usar uma nova operação, a potenciação. Assim, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 elevado à quarta potência. Nós usamos ali como base o nosso número 3, que é o número que nós estamos utilizando. Quantas vezes ele se repetiu? Quantas vezes foi efetuado? 4 vezes. Quais são os termos, então? Como a gente lê, como a gente utiliza? Estes são os termos da operação de potenciação. A gente tem ali o número 5 como base, que é o número que nós estamos utilizando para calcular. O nosso expoente é aquele número pequenininho ali, que é a quantidade de vezes que a nossa base se repete. E a potência, que é o resultado final. Então, nós temos o 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, o 5 3 vezes, que dá 125. Porque 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5, 125. Na potenciação, a base é o fator que se repete, e o expoente indica quantas vezes esse fator vai se repetir. Podemos lembrar da operação de multiplicação quando representamos uma adição de parcelas iguais. 6 vezes 2 é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então, nós temos ali 6 vezes o número 2, que é igual a 12. Uma das formas de ler uma potenciação é mencionar o número da base seguido pelo número do expoente, de forma a indicar uma ordem, assim. A gente tem ali 4 elevado à oitava potência, ou a oitava potência de 4. 10 elevado à décima potência. Na verdade, 16 elevado à décima potência. Foi ditado errado. Ou a décima potência de 16. No último caso, 9 elevado à quarta potência, ou a quarta potência de 9. Aqui, então, nós temos a representação geométrica de algumas potenciações. Então, a gente tem a primeira potência ali, um quadradinho. Qual seria a potência? 1 vezes 1. Nós temos um lado vezes um lado, que é 1 ao quadrado, 1 elevado a 2, que é 1. No segundo exemplo, nós temos 2 quadradinhos na linha de baixo,
por duas colunas, ou seja, 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado à segunda potência, que é igual a 2 vezes 2, que é 4. E no último caso, ali nós temos 3 linhas por 3 colunas. Então, 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 elevado à segunda potência, que a gente fala 3 ao quadrado, que é igual a 9. 3 vezes 3 igual a 9. Aqui outro exemplo, agora o exemplo do cubo. O cubo, então, nós temos duas linhas por duas colunas na frente. E de profundidade a gente tem mais duas. Então, é 2 elevado à terceira potência, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Depois nós temos ali o 3, então, de novo, 3 linhas, 3 colunas e mais 3 de profundidade. Então, 3 vezes 3 vezes 3. E a mesma coisa com o 4. Potenciações com expoentes 0 e 1. Como a gente faz quando o expoente é 0 e 1, então? Regras. Todo número elevado a 1 é igual a ele próprio. Por exemplo, 16 elevado a 1 é 16. 12 elevado a 1 é 12. 100.000 elevado a 1 continua sendo 100.000. Toda potenciação com base diferente de zero e expoente zero é igual a 1. 1 elevado a 0, 1. 2 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. Sempre que a nossa base for diferente de zero, for 1 ou mais, então, e for elevado a zero, o expoente, o número pequenininho for zero, o resultado sempre vai ser 1. Raiz quadrada. A gente tem um exemplo aqui. A imagem ao lado é parte de um mosaico quadrado, feito em uma parede, o qual é formada por 49 ladrilhos hidráulicos, quadrados e do mesmo tamanho. A gente tem, qual seria o número então? 7, porque se meu resultado tem que ser 49, qual número vezes ele mesmo, que dá 49? É 7. 7 ao quadrado, 7 elevado à segunda potência, é igual a 7 vezes 7, que é 49. Ou podemos usar a operação inversa da potenciação. Então, qual é o inverso da potenciação? A radiciação. Aqui a gente tem uma forma de escrita. A gente tem ali ó, a raiz, que é aquele Vzinho, com aquele 2 em cima, que significa quadrado. Só que nem sempre a gente precisa colocar aquele 2, tá? Se não tiver nada, se tiver vazio, se tiver só aquele Vzinho da raiz, é a raiz quadrada também. Sempre que não tiver nada, é um 2. Então, a gente tem a raiz quadrada de 49. O que seria isso? Qual número vezes ele, 2 vezes, dá 49? O 7. A gente tem aqui a forma, então, de escrita, né? A gente tem a nossa raiz ali, né? Aquele Vzinho, que a gente chama de radical. O número pequenininho lá em cima é o índice. O número dentro do radical, dentro da raiz, é o radicando. E a raiz mesmo, o resultado final, é o número ali. Raiz cúbica. A gente tem então ali uns bloquinhos, né? Estes blocos formavam um empilhamento cúbico. Se havia 27 cubos ao todo, quantos estavam em cada aresta de empilhamento? Para determinar quantos cubinhos formavam a aresta do empilhamento cúbico, podemos descobrir qual número que, elevado ao cubo, resulte em 27. Então, o que é o cubo? Um número vezes ele de novo, elevado a 3. Que número seria esse? Ou seja, podemos extrair a raiz cúbica de 27. Então, vai ser a raiz com o expoente 3, com o índice 3. Assim, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes, dá 27. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. E agora, no nosso último slide, a gente vai voltar um pouquinho em expressões numéricas.
Em uma expressão numérica, devemos efetuar, primeiro, as potenciações e radiciações, na ordem que elas aparecem. Depois, as multiplicações e divisões, como vocês já viram. Depois, as adições e subtrações. Essa ordem pode ser alterada quando há parênteses, colchetes e chaves. Nesse caso, as operações que estão dentro dos parênteses são resolvidas primeiro, depois as operações que estão dentro dos colchetes e, por fim, por último, os que estão dentro de chaves. Chegamos ao fim, então, do nosso primeiro tópico do livro 2, sobre potenciação e radiciação.